Seja bem-vindo em mais uma aula e hoje a gente vai aprender regra de 3 simples. E não tem como a gente aprender esse conteúdo se a gente não praticar. A gente vai estar fazendo alguns exemplos juntos e ao final dessa aula você vai ficar fera aí em regra de 3 simples. Então vem comigo. Para fazer um bolo, são necessários 300 ml de leite para 6 porções. Quantos ml de leite serão necessários para fazer 15 porções? Então vamos lá, vamos resolver o nosso primeiro exemplo. É muito importante a gente anotar as informações e os dados que o problema passa para a gente. Então logo na primeira linha está falando aqui, ó. Para fazer um bolo, são necessários 300 ml de leite para 6 porções. Ok, isso é uma informação. 300 ml de leite para 6 porções. Então, quais são as grandezas que a gente vai trabalhar? A gente está trabalhando com a quantidade de leite para porções. A quantidade de leite e o número de porções. A gente sabe que para fazer 6 porções, tá aqui a informação, são necessários 300 ml de leite. Então, tá aqui essa informação. Aí, agora, o que está perguntando? Ó, quantos ml? Essa é a pergunta da questão. Se essa é a pergunta, então, olha, é a quantidade de leite. Então, a gente vem aqui, ó, coloca uma interrogação, porque é exatamente essa resposta aqui que a gente vai procurar. Entende? A gente quer saber quanto de leite que vai ser necessário utilizar para fazer o quê? 15 porções. Tá vendo a informação? É muito importante a gente organizar os dados para que a gente consiga também organizar o nosso raciocínio e fique mais fácil da gente resolver a questão. Ok, os nossos dados foram organizados. Por isso, gente, que o nome é regra de 3, porque ele apresenta 3 informações e pede para você encontrar a 4ª informação, por isso que é regra de 3, tá? Porque sempre nos enunciados vão ser apresentados 3 informações e sempre pedindo uma 4ª informação, e é essa que a gente tem que solucionar. Tá bom? E por que ela é simples? Uma regra de 3 simples? Porque geralmente a gente vai trabalhar com 2 grandezas. Nesse caso aqui, a quantidade e o número de porções. Pode ser também velocidade e tempo. Então depende do enunciado da questão que você estiver resolvendo, tá bom? Por isso que é uma regra de 3 simples. Na regra de 3 composta é quando a gente vai trabalhar com 3 ou mais grandezas, tá bom? E isso a gente vai ver numa outra aula. Então vamos lá, gente. Vamos agora analisar as informações que a gente tem. Para fazer 6 porções, a gente precisa de 300 ml de leite. Ok. Agora vamos raciocinar. Para fazer 15 porções, ou seja, o número de porções aqui, ela diminuiu ou aumentou? Ela aumentou. O bolo é tão gostoso que 6 porções não são suficientes. Então a gente quer aumentar para 15 porções. Então, nesse caso, se a gente está aqui aumentando o número de porções, nesse caso a gente vai precisar aumentar a quantidade de leite ou essa quantidade vai diminuir? Você precisa avaliar essa informação. A gente precisa entender se essa regra de 3, ela está diretamente proporcional. O que é isso? Se eu aumento o número de porções, essa quantidade de leite, ela vai diminuir ou essa quantidade precisa aumentar? Ela precisa aumentar. Se para fazer 6 eu utilizo 300, para fazer 15 eu vou ter que utilizar mais. Então olha aqui, olha. Se daqui para cá aumentou, daqui para cá também vai aumentar. Então isso me faz entender que essa regra de 3, ela está diretamente proporcional. À medida que eu aumento o número de porções, eu também aumento a quantidade de leite. Então nesse caso, quando eu estou trabalhando com uma regra de 3 diretamente proporcional, eu vou multiplicar, olha, cruzado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Saiu uma cruz aqui errada, mas saiu torta. Mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar cruzado. E o que isso significa? Eu vou, olha, arrumar aqui a nossa regra de 3. Vai ficar 6, ó. E eu vou pegar aqui a interrogação, tá? E vou igualar a 300 vezes 15, ó. 300 vezes 15. Tá vendo? E agora que não tem mistério, é só resolver, olha, 6, interrogação, né, porque está multiplicando aqui, porque eu quero saber quanto de leite eu vou utilizar para realizar as 15 porções. Então, 6 eu vou
repetir 6 interrogação aqui, olha. No lugar dessa interrogação, eu também posso utilizar uma letra chamada incógnita, ou seja, desconhecido, porque é o valor que eu quero descobrir, ok? E aqui eu vou resolver. No caso, 300 vezes 15. Você pode fazer aqui, olha, normalmente, armar a continha, aqui, olha, e resolver, mas você pode também pensar da seguinte forma, ó, esquece aqui os zeros, esquece. 3 vezes 15. 15 mais 15 mais 15. Vai dar 45. Ó, 45. E agora, só pegar os zeros, ó. 4.500, tá vendo? Muito simples. E agora, esse 6 que está aqui, ó, multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, interrogação igual 4.500 dividido por 6, igual. E a gente pode resolver aqui no cantinho, olha. 4.500 dividido por 6. E aí a gente baixa, ó. 45 dividido por 6 é igual a 7. 7 vezes 6, 42. Para 45, 3. Abaixa aqui o zero, ó. 30. 30 dividido por 6 igual a 5. Para 30, nada. E baixa aqui, olha, o outro zero. Então, olha só a quantidade de leite que eu vou utilizar. Aqui, ó, 750 ml. Porque aqui está em ml, essa quantidade aqui, ó. 300 ml de leite, eu faço 6 porções. Então, depois que a gente resolveu o cálculo, eu descobri que para fazer 15 porções, são necessários utilizar 750 ml de leite. Apaguei aqui, limpei o quadro um pouquinho para a gente colocar a resposta aqui, ó. Quantos ml de leite serão necessários para fazer 15 porções? Aí, olha, a gente vai colocar aqui a nossa resposta. Serão necessários 750 ml de leite. Vamos lá para fazer o nosso próximo exemplo? Exemplo 2. Uma impressora sozinha leva 10 horas para imprimir um lote de provas. Se forem usadas 5 impressoras iguais, em quanto tempo o trabalho será concluído? Então vamos lá, vamos resolver nosso segundo exemplo. Uma impressora, ela leva 10 horas para imprimir um lote de provas. Então ela sozinha, uma impressora. Então eu vou colocar aqui, ó, impressora. Uma, né, a quantidade de impressoras aqui. E o tempo? Então, uma impressora leva 10 horas para imprimir aí um determinado lote de provas. Tá. Quanto tempo vai levar? Olha só a pergunta. Quanto tempo? Então, o que o problema quer saber? O problema quer saber o tempo. Olha, essa é a resposta que a gente precisa encontrar. 5 impressoras vão fazer, ó, tá vendo? Se uma faz em 10 horas, em quanto tempo farão 5 impressoras iguais? Tá? Então vamos lá. Agora a gente precisa fazer aquela análise que eu falei com vocês, para a gente entender se essa regra de 3 ela está diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos lá. Se uma impressora imprime as provas em 10 horas, o que você acha? No caso aqui, a gente está aumentando o número de impressoras. Elas são iguais, elas vão fazer o mesmo trabalho juntas. Então, esse tempo, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Vamos analisar aqui. Se eu tenho uma impressora trabalhando, ela faz o trabalho em 10 horas. Mas se eu coloquei mais impressoras, esse tempo aqui ele vai diminuir, não é isso? Porque tem mais quantidade de impressoras. É a mesma coisa se fossem pessoas. Por exemplo, eu limpo essa sala aqui em 1 hora. Mas se eu tiver a ajuda de mais 5 pessoas, será que o tempo de limpeza dessa sala vai aumentar ou rapidinho a gente vai conseguir terminar essa limpeza? É isso que você precisa analisar. Então, se eu aumentei aqui o número de impressoras, com certeza eu vou conseguir agilizar muito mais essa impressão. Então, esse tempo aqui, olha, ele vai diminuir. Então, é muito importante analisar isso, olha. Se eu aumentei aqui a quantidade de impressoras, é claro que esse trabalho será feito em menos tempo. Olha, isso é muito importante. Então, o que dá para a gente entender? Se o tempo vai diminuir à medida que eu aumento a quantidade de impressoras, nesse caso, a gente está diante de uma regra de 3 inversamente proporcional,
tá bom? Então, nesse caso, a nossa multiplicação ela vai ser direta, ou seja, eu vou multiplicar um aqui, olha, pelas 10 horas e vou multiplicar o 5 aqui, olha, pela nossa incógnita, pela solução que a gente quer encontrar. Então, vamos lá, e agora a gente só vai igualar. Então, olha, 1 vezes 10 é igual a 10, não é isso? 10 igual. E a gente vai colocar aqui, olha, 5 e a nossa interrogação, porque é justamente o que a gente quer saber, não é isso? No caso aqui, olha, o 5 está aqui multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 10 dividido por 5, que vai ser igual à resposta que a gente quer encontrar, que é justamente o tempo que essas 5 impressoras vão levar para imprimir essas provas. Então, vamos lá. Quanto que dá 10 dividido por 5 mesmo, gente? Vou fazer aqui na frente, olha. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, agora, com a utilização dessas 5 impressoras, o trabalho será concluído em 2 horas. Limpei o quadro aqui para ganhar espaço e agora eu vou colocar a nossa resposta, tá, gente? Então, olha, tá aqui, olha. Qual foi a pergunta? Se forem usadas 5 impressoras iguais, em quanto tempo o trabalho será concluído? Em 2 horas. Prontinho, chegamos aí ao final da nossa aula. Eu espero, gente, que você tenha gostado. Se você ainda ficar com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra nas próximas aulas, se Deus quiser.